O Congresso Nacional, além de anistiar os réus do 8 de janeiro, ele pode anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pode tornar o Jair Bolsonaro elegível novamente para 2026. E qual o papel da eleição do Trump nisso? E se esse projeto de anistia for aprovado pelo Congresso, o STF pode barrar, pode impedir que ele venha a ter vigência, que ele venha a ter força para valer? Bora entender isso aqui hoje, mas antes de eu te responder essas perguntas, vamos entender por que essa discussão voltou com tudo nessa semana. O que aconteceu foi o seguinte, gente, o Bolsonaro foi entrevistado, então, nessa entrevista pelo jornal O Globo, nesta quinta-feira, e nessa entrevista ele disse que o Congresso ele pode sim reverter a situação dele no STF e a sua inelegibilidade, porque o Legislativo seria o poder mais importante, ressaltando que ninguém votou nos ministros do Supremo, ninguém elegeu os ministros do Supremo. E aí o Bolsonaro também falou várias coisas que nós, ou melhor, que o ministro Alexandre de Moraes está careca de saber. Ele disse que não existe golpe sem armas, que existe uma sanha do Alexandre de Moraes, do próprio Supremo, de condenar o Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai ter um julgamento justo no Supremo. E, gente, aqui eu quero até relembrar algo que eu já disse antes. Quando eu conversei com o Bolsonaro sobre a perseguição que ele sofre hoje no STF, ele me falou 3 coisas. A primeira coisa é que a prioridade dele seria anistiar os réus do 8 de janeiro e os presos políticos. A segunda coisa, que ele não tem medo dessas investigações. E, em terceiro lugar, ele me disse que ele se relaciona, e essa terceira coisa se relaciona com a segunda coisa, ele me disse que o problema que ele via não é a investigação contra ele, mas é quem vai julgar ele. Não é ele ser julgado, mas é quem vai julgá-lo. E aí ele está certo, o Bolsonaro está sendo julgado no STF mesmo sem ter foro privilegiado, em uma investigação repleta de ilegalidades, do começo até o fim. Em uma corte que mudou seu próprio entendimento sobre foro privilegiado unicamente para poder punir o Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele não vai ter um julgamento justo, técnico lá no Supremo, que o julgamento ali vai ser político e que ele, inclusive, já está antecipadamente condenado pelos próprios ministros, como eles mesmos já vazaram para a imprensa algumas vezes. Agora, respondendo à primeira pergunta que eu trouxe, o Congresso pode anistiar o Bolsonaro? Pode tornar ele inelegível em 2026? A resposta é sim, ele pode. Mas aqui é muito importante dizer, gente, que o PL da anistia que está sendo discutido hoje no Congresso, ele não tem no texto uma previsão específica para o caso Bolsonaro. Então, uma anistia para o Bolsonaro no Congresso deverá vir por meio de um outro projeto, o que só deve acontecer se e quando a PGR denunciar o Bolsonaro. E um projeto de anistia ele precisa ter uma certa delimitação, um foco que delimite a abrangência dele. Então é preciso ter um escopo de por quais crimes que a PGR vai estar denunciando o Bolsonaro antes de se ter um projeto de anistia, ou antes de emendar o projeto que lá existe para incluir uma anistia específica em relação ao Bolsonaro. Se o projeto estiver dentro dos limites que a Constituição prevê, e a Constituição prevê pequenos limites, pequenas proibições para anistia, proibindo, por exemplo, a anistia para crimes de tráfico de drogas, para crimes hediondos, crimes que não são cogitados, evidentemente, no caso do Bolsonaro. Então, o projeto de anistia do Bolsonaro vai ser, sim, constitucional e não vai ter nada de errado. Essa seria uma resposta para as ilegalidades que o STF tem cometido contra o Bolsonaro e contra outras pessoas nessas investigações, como, por exemplo, a falta de competência, porque ninguém ali tem foro privilegiado. Como corrigir essas ilegalidades se lá no Supremo não tem esperança? A única saída que resta, portanto, dentro do Brasil, é o Congresso Nacional. E o Bolsonaro está correto aí. Mas, Eltan, agora me diz, qual que é o papel que a eleição do Trump tem nisso? O que isso tem a ver? Gente, é um papel gigante, porque o que está acontecendo nos últimos anos, com a eleição do Milley e agora do Trump, é uma nova correlação de forças aí na geopolítica mundial, com a balança agora pendendo para a direita. Os Estados Unidos possuem diversos instrumentos legais e diplomáticos para aplicar pressão no Brasil e também para punir ministros do STF por todos os abusos que eles têm cometido, que nós já abordamos aqui várias vezes, como a cassação do visto, o banimento dos Estados Unidos, a proibição de viagens, o banimento do sistema financeiro americano, a proibição de empresas e cidadãos americanos de fazerem negócios com os ministros, inclusive negócios bancários, financeiros, a pressão para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgue e puna o Brasil,
aprovações de projetos de lei no Congresso americano com sanções aos ministros, as possibilidades são muitas. E agora a gente vai ter o Donald Trump, aconselhado por quem? Por quem? Por quem? Por ele, Elon Musk, o seu braço direito, que foi quem sofreu na pele os abusos do Alexandre de Moraes. E para finalizar, se aprovarem uma anistia a Bolsonaro, o STF pode barrar? Em tese, como a gente viu, um projeto de anistia, nesses termos que eu falei, seria constitucional e não teria motivos para o STF barrar. Mas nós sabemos que os ministros não julgam mais de acordo com os fatos, com a lei, com a Constituição, mas sim julgam de acordo com a capa dos autos e com a conveniência política. Uma anistia ela pode ser contestada no STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. E é certo que os partidos de esquerda, como o PT e o PSOL, vão fazer isso, vão propor uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas a verdade é clara aqui. O que vai dizer se o Supremo vai ou não barrar isso vai ser a conjuntura política da época. E é por isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais a direita, porque o que os ministros respondem hoje não é mais a lei, não é mais a Constituição, mas é sim a política. A conjuntura política precisa fortalecer a direita para que o STF possa ser freado nos seus muitos abusos que vem praticando contra muitos cidadãos brasileiros, vilipendiando, em última análise, a nossa Constituição, o nosso pacto fundamental e a cidadania. E você, o que você acha? Você que está nos assistindo, você acredita que o Bolsonaro vai ser anistiado pelo Congresso? Ou o STF vai barrar tudo? Conta aí pra gente nos comentários.